Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje iremos falar sobre condutores elétricos. Então nós temos aqui alguns tipos de condutores, né? Veja que esse aqui ele tem este ele tem duas capas de proteção, e esses aqui são os famosos aí cabos PPs, são cabos multipolares. A NBR 5410, na seção do 6.2.6.1.1, ela traz uma tabelinha número 47. Isso aqui vocês podem consultar na internet tranquilamente, onde ela fala da secção mínima dos condutores. Então, como é dividido tipo de linha, que é onde vai ser utilizado, né? Então fala aqui instalações fixas em gerais, condutores e cabos isolados, e aí a utilização do circuito. Para circuito de iluminação, a seção mínima por norma 5410 é de 1,5 mm para cobre e 16 para alumínio. Circuito de força, veja que tem um númerozinho 2 aqui na frente que a gente já vai falar sobre isso. É 2,5 para cobre e 16 para alumínio. Circuitos de sinalização e circuitos de controle é 0,5 de cobre, e aí aqui tem um item 3. Depois ele fala sobre condutores nus. Condutores nus são os condutores que não têm capa de proteção, geralmente é o cabo do terra que utiliza isso. Para circuitos de força são 10 milímetros quadrados para cobre, 16 para alumínio. E circuitos de sinalização e circuitos de controle, ele fala que pode ser utilizado o 4 mm de cobre. Depois ele fala sobre linhas flexíveis com cabos isolados. Aqui ele está falando mais dos cabos PPs. Então aqui a gente fala para um equipamento específico, como especificado pela norma do equipamento. Então aí é aquela questão, você compra um secador de cabelo, ele vem com um cabo, e ali ele tem a definição dele. Então foi o equipamento que já está especificado qual o cabo que ele vai ser utilizado. Para qualquer outra aplicação, 0,75 de cobre, e aí ele tem um item 4 aqui, que a gente já vai explicar sobre isso. E depois ele fala sobre circuitos de extra baixa tensão para aplicações especiais, é o cabo de 0,75 de cobre. Então aqui em cima, logo aqui no início, a gente vê tabela 47, seção mínima dos condutores, aí tem um item 1. Item 1 ele está dizendo aqui embaixo que são seções mínimas ditadas por razões mecânicas, ou seja, foi feito um estudo e chegou à conclusão que o mínimo que poderia ser utilizado pelos circuitos seria essa bitola de cabo, por isso seção mecânica. O item 2, que a gente vai encontrar aqui nos circuitos de força, ele está dizendo que os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força, ou seja, para 5410 ela considera uma tomada como um circuito de força. O que quer dizer isso? Em alguns projetistas, enquanto eles não definem para qual finalidade vai ser essa tomada, ele coloca como PF, ponto de força. Então a gente vê lá no diagrama elétrico lá, PF 1.2. Então ele está dizendo que aquele ponto de força 1.2 vai utilizar um cabo de 2,5 milímetros quadrados. É por isso que é chamado circuito de força. Depois nós temos o item 3, que vai estar aqui, que ele está falando da sinalização. O que a norma nos diz? Ela nos diz aqui embaixo que em circuitos de sinalização e controles destinados a equipamentos eletroeletrônicos é admitida uma secção mínima de 0,1 mm², ou seja, ela recomenda o 0,5, porém ela abre uma exceção aqui para utilizar 0,1 se for atendido essas questões da norma. E aqui, para qualquer outra aplicação, 0,75 tem de cobre, tem um item 4 que ele coloca embaixo aqui, que em cabos multipolares flexíveis contendo 7 ou mais vias é admitida uma secção mínima de 0,1 mm. Então essa é
é o bojo aqui, né, do que fala 5410. Então, para uma instalação residencial, a primeira coisa que tem que se atender é que o condutor de bitola mínima para iluminação, segundo a 5410, é 1,5 milímetros no mínimo, e para tomadas 2,5 milímetros no mínimo. Lembrando que quando se fala em tomada para 2,5, ele está falando para tomada de uso específico. Depois a gente tem outras questões na norma e tem que consultar onde se fala mais sobre tomadas, né, que aí envolve outros cálculos, tem que ver a corrente, a capacidade. Então uma tomada de um aquecedor elétrico, por exemplo, você não pode usar um cabo de 2,5, aí o cálculo muda um pouquinho, mas a NBR ela vai especificando sempre assim por tópicos, né? Padrão de cores de fios, segundo a NBR 5410. Então nós temos aqui que o fio verde ou verde amarelo é o cabo do terra. O fio vermelho, preto ou marrom é fase. Pode ser o branco também. E o neutro é de acordo com a norma, ele é azul claro ou branco. Eu falei que o branco pode ser fase porque se você estiver utilizando um cabo PP, às vezes você vai ter uma outra de variedades de cores, então aí o branco é utilizado. Mas as cores mais comuns são o vermelho, preto, marrom como fase, o verde e amarelo como terra, que a gente chama de brasileirinho, e o azul claro como neutro. Tipo de cabos elétricos, então nós temos um condutor isolado, que é o mais comum, ele tem uma isolação, e aqui ele já tem um condutor que é o feixe de cobre. Nós temos o cabo unipolar, que ele tem uma cobertura, uma isolação, e depois a gente chega no condutor. Ele tem um uso mais específico e o valor dele também é mais elevado. E temos os cabos multipolares, que são os famosos cabos PPs. Então aqui a gente tem no caso quatro cabos, né? Então ele é o cabo PP 4 por 2,5, 4 por 1,5, 4 por 6, 4 por 10, e aí vai ter uma variação. Aqui nós temos a representação de uma parte de uma planta, onde a gente tem então a tubulação, né? E aqui a gente tem as dimensões. Então observe que o circuito 5, por exemplo, quem que é o circuito 5? É essa tomada, é essa tomada, é esta tomada e esta tomada. Ele está falando que é uma fase, um neutro e um terra, né? Então, circuito 127. E o que ele está dizendo? Que veja, o circuito 5 tem um número 4 embaixo aqui. Então o que ele está dizendo? Que essas tomadas são com fio de 4 milímetros, que é o que eu tinha falado anteriormente, de acordo com cada cálculo. Depois nós temos o circuito 6, que é essa tomada aqui de 600 watts. E aí ele está falando que essa tomada é uma tomada de 2,5 milímetros quadrados. Então veja que essa tomada apesar de ser 600 no circuito 5, ela deve estar atendendo alguma outra coisa que foi calculada, que a corrente é um pouco maior, então é destinado uma bitola de cabo maior para suportar. Já no circuito 6 aqui, pelos cálculos que o projetista fez, um cabo de 2,5 milímetros atende. Bom, falando sobre cabos, né, rapidamente, sempre lembrando o objetivo do canal, que é para leigos e estudantes de engenharia civil. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. Se você gostou, por gentileza, curte o canal, se inscreve, divulga, nos ajude aí. Muito obrigado e até a próxima.